esse artigo, ele é um artigo muito movimentador em mim, entendeu? Ele é um artigo profundo, não sei nem dizer assim exatamente. É engraçado que é a primeira vez que eu vou falar sobre o artigo em si. Eu já dei um curso, né? Eu tenho uma masterclass que vira e mexe, eu lanço ela de novo, que se chama Amor, um ato político poético. E por que isso surgiu? Porque eu escrevi o artigo e minhas amigas próximas leram antes de eu mandar para o livro, né? Pedi para elas lerem e tudo mais. E aí já respondendo sobre essa questão do matriarcado, né? Então, várias amigas que eu tenho um grande respeito e que têm experiências matriarcais. Pedi para elas lerem. E elas, assim, eu recebi, assim, os feedbacks mais diferentes, mas, ao mesmo tempo, profundos, né? Desde você ter que dar conta disso, até uma amiga que me mandou um áudio chorando, enfim. E escrever foi muito sensível, porque eu tomo muito cuidado, principalmente pelo tipo de proposta que eu trago, de pensar vias de humanidade plena. Então, eu tomo muito cuidado para pensar questões filosóficas tão subjetivas. E aí eu sempre reforço, gente, eu não sou filósofa, né? Tenho um pós-doutoramento de filosofia, que é para corroborar a filosofia que eu trago da literatura. Mas esse artigo, depois que eu recebi os feedbacks, mandei para o livro, e aí as pessoas da faculdade, né, o professor Diogo, inclusive, da Universidade Federal do Maranhão, que foi, né, o livro se chama Ética e Filosofia, e foi editado pela Federal do Maranhão. E aí eles me mandaram um feedback assim, que sensível, que bonito e tal, de forma que eu comecei a receber muita gente muito mexida com esse artigo, que aí eu pensei, bom, eu vou então fazer uma masterclass para dar conta dele, né? E aí também tem um podcast que é o Descolonizando o Amor, do Instituto Amuta. E aí eu juntei o que eu falei nesse podcast com o que eu escrevi nesse artigo e fiz uma masterclass, achando que eu estava assim, dando conta para a sociedade do filho que eu pari, né? Acontece que foi me levando, que agora virou uma masterclass um pouco que contínua. Então, vira e mexe, eu dou ela porque as pessoas ficam pedindo. E aí, como é esse artigo, né? Então, eu acredito que nós somos sóis vivos, né? E eu acredito nisso antes de ser pesquisadora, antes de pensar a humanidade e tudo mais. Eu acredito nisso primeiramente, enquanto lugar de mãe, né? Quando eu entrei em contato com a filosofia Bakongo, eu estava ainda no final do mestrado, indo para o doutorado, pensando em literatura, não tinha um interesse na filosofia como objeto de estudo, né? Não imaginava que eu ia estar fazendo isso aqui hoje, né? Então, eu entrei em contato com a filosofia do Kindesi, que é essa que entende todo mundo, todo ser humano enquanto um sol vivo, enquanto uma potência, nesse momento. E essa filosofia falou para mim enquanto mãe, entende? Então eu comecei a ter uma preocupação muito forte que eu não tinha até então, né? Tinha, claro, maternidade, mas assim, em pensar o quanto nós matrigestamos os nossos filhos, o quanto nós matrigestamos a nossa comunidade, o quanto todo ser humano é um sol vivo e uma família, seja ela o formato que for, do jeito que ela é uma constelação solar subindo a montanha da vida. Olha que coisa mais maravilhosa pensar isso, entende? Nós, vários sóis juntos, subindo a montanha do existir, entende? E essa subida, isso é família. É uma virada de chave, né? Porque, assim, bateu em mim, assim, como uma bugação, né? E aí, num primeiro momento. Depois, né, a vida profissional, acadêmica, enquanto também alguém que reflete muito o mundo desde criança, assim. Esse artigo do amor, ele é uma forma de tentar, porque a gente vive o presente, né? O futuro é uma projeção e o passado é memória. A memória é basilar do hoje, inclusive, mas eu só consigo experienciar a presentitude do presente. Alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que é isso. Eu encho meus filhos de amor, mas não só os meus filhos, né? Acho que tudo que eu faço é com muito respeito e amor mesmo. Porque é isso. Vai ter um momento em que eu serei memória, né? Então, eu não sei, eu sou do Candomblé e tenho um respeito muito forte e uma crença viva na ancestralidade.